Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso culto doméstico, neste quarto domingo de Páscoa, tradicionalmente conhecido como o Domingo do Bom Pastor. O texto do Evangelho é João, capítulo 10, versículos 22 a 30. O evangelista João começa dizendo no versículo 22: Era inverno e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Queridos irmãos, a festa da dedicação, também conhecida como a festa das luzes, era a celebração da reinauguração do templo em Jerusalém, que aconteceu no ano de 164 a.C. Nesta festa da dedicação, os israelitas e os judeus lembravam que, através do templo, Deus estava presente no meio do seu povo. Na verdade, aquele templo era tudo para eles. Na verdade, para a liderança religiosa, aquele templo praticamente se tornou uma idolatria. Eles dariam a vida por aquela construção. E por causa disso acabaram se tornando cegos e surdos para a palavra de Deus. Por causa dessa dureza, não conseguiram enxergar que o mais importante estava no meio deles. Na verdade, a própria luz do mundo, Jesus, Deus estava no meio deles na pessoa de Jesus. Eles não conseguiram perceber que agora Jesus era o templo de Deus entre o seu povo. Então esses judeus, eles se aproximam de Jesus, como já haviam feito lá no capítulo 7, e pela segunda vez eles perguntam: Você é ou não é o Messias? E na verdade agora já está se tornando contraditório. Estava na cara que Jesus era o Messias, claro que sim. Mas é interessante que Jesus não responde com um simples sim, dizendo sim, sou eu. Ele diz: As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. É como se Jesus dissesse: olhem para as minhas obras, para os meus ensinos, para os meus milagres, e vocês verão que de fato eu sou o Messias de Deus. Assim, queridos irmãos, o que Jesus faz mostra quem ele é, mostra a sua identidade. Ele é o Cristo Salvador. E ao final, quando Jesus faz aquela revelação máxima, dizendo: eu e o Pai somos um, Jesus está dizendo: eu sou Deus. Em mim, Deus está no meio de vocês para salvá-los. Então a pergunta que a gente faz é: por que aqueles judeus não conseguiram crer em Jesus? E Jesus vai dizer então no versículo 26: vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. E como que alguém é tornado ovelha de Jesus? Porque na verdade ninguém nasce sua ovelha. No versículo 27 ele diz:
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Como que alguém é tornado ovelha de Jesus? Pelos ouvidos. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem por ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Portanto, o que é ouvir? Ouvir é trazer da mente para dentro do coração. Lembra quando Jesus diz em Lucas 11, 28, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam no coração. Então esse foi o problema dos líderes judeus, porque a palavra de Jesus entrava no ouvido e saía pelo outro. Eles estavam tão cheios de si que não reconheciam pecado. Por isso que não eram ovelhas, porque não reconheciam pecado. Então, esse trabalho de trazer a palavra de Deus da mente para o coração é um trabalho que somente o Espírito Santo pode fazer. E a ferramenta é a palavra, porque por meio da palavra, ele convence o ser humano do pecado e coloca a fé salvadora no coração, que é a fé em Cristo. Então Jesus diz que pelas suas ovelhas, aqueles que ele conhece, eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ou seja, num ato de profundo amor, Jesus toma a frente, Jesus toma o nosso lugar, Jesus sofre todos os males e morrendo naquela cruz, Jesus pagou o preço dos pecados de todas as pessoas. Então, queridos irmãos, esse é o nosso maior consolo. Nós fomos comprados para Deus e comprados por preço de sangue. Você pertence a Deus e é seu filho amado. Esse é o nosso maior consolo. Ninguém pode arrancar-nos das mãos do Pai. O mundo sempre tem oferecido muitas mãos enganosas, que são convites para o pecado. E essas mãos enganosas, queridos, podem ser as más companhias. Essas mãos enganosas podem ser os prazeres do mundo, podem ser a cobiça, mas, na verdade, somente na mão do Pai é que nós podemos seguir seguros o caminho da nossa vida até quando Deus nos chamar para a vida eterna nos céus. Curiosamente, nesse Dia das Mães, Jesus destaca o amor do Pai. Deus é Pai. Portanto, somente através do amor do Pai nós podemos perceber que nossas mães são dádivas de Deus. As nossas mães são as mãos de Deus para nos cuidar. É por meio das nossas mães que Deus nos gerou. É por meio das nossas mães que o próprio Deus nos alimentou. Ele nos vestiu, Ele nos calçou, Ele nos protegeu e Ele nos guardou. Nesse Dia das Mães eu quero lembrar duas coisas muito especiais que a minha mãe fez por mim e que ficaram guardadas no meu coração. A primeira delas foi quando eu ainda estava lá na minha adolescência, eu fui atingido por uma forte dor de ouvido e nenhum medicamento estava fazendo aquela dor passar. E aí eu lembro que a minha mãe, ela fez uma compressa. O nosso famoso paninho quente, né? Nossas mães avós esquentavam um paninho quente. A minha mãe colocou aquele paninho quente ao lado do meu ouvido, me fez deitar no seu colo.
e com isso aquela dor passou, e quando eu nem percebi, eu já estava dormindo no seu colo. Então, aquele cuidado tão especial ficou gravado no meu coração e na minha mente. A minha mãe também, ela me ensinou a fé em Cristo, ela cuidou da minha vida espiritual. E uma oração que eu tenho gravada até hoje é quando, de noite, a minha mãe me ensinou a dizer uma oração bem simplesinha. E na simplicidade dela, dizendo: sou pequenininho, já sei orar. Jesus morreu na cruz para me salvar. Sou pequenininho, já sei orar. Jesus morreu na cruz para me salvar. Precisa mais do que isso? Não precisamos. Minha mãe é perfeita? Nossas mães são perfeitas? Não, claro que não. Elas sabem das suas limitações. Mas hoje nós podemos agradecer que nossas mães sempre foram a mão de Deus para nos cuidar. No Bom Pastor Jesus, feliz Dia das Mães. Amém. Você não é inscrito no canal? Se inscreve.